E aí, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Leone, sou jornalista aqui em Ribeirão Preto. E o foco do meu trabalho é a transparência pública e os atos dos representantes públicos. E hoje eu quero falar a respeito da frase dita ou escrita pelo vereador André Rodini, do Partido Novo aqui de Ribeirão Preto, sobre pobres fazerem pobrices. Vamos entender como que essa frase é composta e o que pode estar por trás, qual o significado dessa frase para uma sociedade como a nossa de hoje. Essa frase foi exposta por um ex-assessor e ela foi escrita num grupo de WhatsApp entre o vereador e seus funcionários de gabinete, que são os assessores dele na Câmara Municipal. E é muito importante que ela tenha vindo a público, porque ela demonstra um tipo de concepção de um representante público que é eleito com o voto da população, com o voto popular para representar toda a sociedade. O vereador André Rodini, ele tem no seu círculo de convivência pessoas extremamente ricas, extremamente ricas. Então, talvez escrever que pobres fazem pobrices seja algo realmente deplorável. Isso quem pode dizer, só quem pode dizer é ele. A gente vive numa sociedade, a gente não pode esquecer isso nunca, onde os políticos são pagos com dinheiro público. E a grande maioria dos pagadores de impostos são pobres. Aliás, o Partido Novo, que é o partido do vereador André Rodini, votou contra a taxação dos super ricos. Ou seja, para eles, o pobre tem que continuar pagando mais impostos para que os ricos não paguem nada. E depois vem o vereador falar de pobre fazendo pobrice. É o pobre que sustenta, que paga o seu salário, André Rodini. É o pobre que paga cada um dos seus assessores. Dizer que pobre faz pobrice é, no mínimo, para não ser ofensivo, descontextualização. É, no mínimo, ser desinformado, fazer um comentário patético e condenável. É, no mínimo, vereador André Rodini, para se sentir vergonha e não dizer que foi um comentário feito em cima de um meme, porque isso piora a situação. Se nesse grupo de WhatsApp do senhor com os seus funcionários existem memes de pobres fazendo pobrices, a situação fica um pouco mais grave, porque aí já parte para ridicularização sistemática daqueles que têm menos condições na nossa sociedade. É por isso que é importante investigar assim. Se bem que eu duvido demais, duvido mesmo que a Câmara vá tomar alguma providência. Essa legislatura que está aí é a pior legislatura que Ribeirão Preto nunca imaginou ver na vida. São mandatos tão ruins que tem um vereador que ridiculariza a população pobre num grupo de WhatsApp. Isso é vergonhoso, como eu falei. Isso é no mínimo vergonha. Eu, Rodrigo Leone, sentiria vergonha. Não sei o senhor, vereador André Rodini, mas eu sentiria vergonha disso daí. E pediria desculpas à população, ao invés de foi só um comentário em cima de um meme. O senhor deveria se dirigir à sociedade e pedir desculpas, porque, mais uma vez, talvez o senhor não se recorde, o pobre paga o salário que o senhor recebe e é o pobre quem financia os seus assessores. É o pobre quem paga os carros importados que a Câmara tem. É o pobre que paga o seu gabinete. É o pobre que sustenta a Casa de Leis aberta. Isso precisa ficar muito bem frisado, porque um representante público não pode se dirigir à sociedade que sustenta ele, que paga ele dessa forma. Apesar dessa situação não surpreender, ela acende uma luz que precisa ser enxergada pelo restante da sociedade, que é o tipo de representante que é escolhido para a cidade. Que tipo de mandatos a cidade quer. Porque eu duvido muito que algum dos eleitores do vereador André Rodini tenha ligado e falado, cara, mandou bem no pobre fazendo pobrice. Até porque muitos deles dependem de pobres. Pois apesar de serem ricos, muito ricos, dependem do pobre para trabalhar no seu restaurante, para trabalhar na sua agência de viagem, para trabalhar na sua transportadora. O pobre, ele tem que tomar a rédea da sociedade e começar a votar em representantes
deles. Eleger a massa, eu sempre falo isso, enquanto o poder público, enquanto as casas de leis forem compostas por pessoas ricas, a sociedade não vai mudar nunca, nunca. É o pobre que tem que estar lá dentro. É o pobre que tem que definir a vida dele, que tem que definir o que a cidade que ele mora e que ele sustenta vai fazer para resolver os problemas que ele sofre na pele dele. Porque dizer que tem pobre fazendo pobrice é ignorar o que essa população passa, por exemplo, nas UPAs. A decepção deles em votar em pessoas que não estão nem aí, que não mudam a realidade. Porque se nós tivéssemos mandatos que valessem a pena mesmo, esses mandatos estariam hoje na porta das UPAs resolvendo problemas. Estariam dentro do transporte coletivo mudando essa situação insana que a população vive. Estaria nas ruas auxiliando a reestruturar essa cidade. É muito importante que a sociedade discuta isso, que tire isso da classificação memística, da piadinha. Isso é muito grave. Isso ridiculariza as pessoas com menor condição. Isso sem falar que ainda compromete, que envolve uma instituição como o Mercado Municipal de Ribeirão Preto. Uma instituição extremamente importante na nossa sociedade e merece respeito, principalmente vindo de um representante público que deveria ter vergonha do que falou, que deveria sentir vergonha, muita vergonha, mas muita vergonha mesmo do que fez. Então, pobre fazer pobrice precisa sim ser explicado. O vereador André Rodini tem obrigação, ele deve satisfações à sociedade. Ele é pago com o dinheiro da sociedade e o vereador André Rodini tem obrigação. Preste atenção, André Rodini. Você tem obrigação de se dirigir à sociedade de Ribeirão Preto, explicar o que é pobre fazer pobrice e se desculpar com toda a população, principalmente com a população mais pobre dessa cidade. Isso é mostrar respeito. Se bem que eu duvido muito que isso vai acontecer, mas precisa ser feito. Precisa. E a você que é da população mais necessitada e que está assistindo esse vídeo, se manifeste. Vá lá no e-mail da Câmara Municipal, lá no site Câmara Municipal, vereadores, tem lá o perfil do vereador. Pega o e-mail, mande seu e-mail, ligue para o gabinete dele, se manifeste. E não se esqueça nunca do que foi dito. Não se esqueça nunca da ridicularização em que você foi exposto. Um abraço para vocês. Até o próximo.